Eu entendo que, inclusive, a Irmandade, ela vem aí na contramão do que o mercado geralmente preconiza, né? Então, a Irmandade mesmo tem dado oportunidade para muitas mulheres, e no meu caso não foi diferente. Então, eu tive essa oportunidade, né, de assumir a gestão de uma unidade ali de 100 leitos hoje, e eu acredito que isso faça o diferencial da instituição, inclusive. Então, nós mulheres temos mais sensibilidade, né, um pouco mais de detalhe. Eu acredito que a gente consegue diferenciar da gestão masculina nesse sentido, né? A gente buscando, então, o detalhe, né, que eu acredito que faça toda a diferença dentro de uma administração de um hospital, né, que nós estamos trabalhando com vidas. Karina Cunha Machado, hoje eu estou como diretora hospitalar. Eu sou do Pará, eu vim então por uma oportunidade, mesmo buscando uma nova oportunidade, e antes disso eu ocupei a última função que eu ocupei foi diretora administrativa financeira, né, num hospital, uma maternidade no interior do Pará. Então na Irmandade eu comecei em novembro de 2022, eu comecei como coordenadora do SADT. Eu já tive experiências anteriores, né, no SDT, na área de exames ali, né, então eu iniciei ali na coordenação do SADT. Em seguida eu tive a oportunidade de ir para a gerência de apoio, que aí eu fiquei com o SADT e outras áreas também, que aí são a hotelaria, como você falou, né, você me conheceu lá na hotelaria, e também área de manutenção, enfim, daí a gente já expandiu para algumas outras áreas dentro da Santa Casa na gerência de apoio. Ano passado, né, vai fazer um ano agora, eu recebi então essa oportunidade, né, o convite para fazer parte ali da diretoria, sendo diretora da unidade externa. Então, quando eu vim, né, eu acho que essa que é o grande diferencial que eu acho que todo profissional tem que ter. Então, eu estava como diretora administrativa e financeira e eu vim para Curitiba, uma aposta natural, né, que você dê alguns passos aqui para trás para depois dar outro para frente. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é a humildade, né? Então, se sendo humilde, né, entendendo que você está num novo ciclo, num novo momento, daí eu voltei, fui coordenadora, daí assumi um cargo de gerência e isso me credenciou então para assumir um cargo de diretoria novamente. Eu acredito que não seja um critério só, uma particularidade só da área da saúde, né? Hoje o mercado ele é muito mais masculino do que feminino, mas de fato na área da saúde a predominância é masculina. A gente vem quebrando aí, né, esse paradigma, digamos assim, entrando então na administração hospitalar, nós mulheres. Eu entendo que inclusive a Irmandade ela vem aí na contramão do que o mercado geralmente preconiza, né? Então a Irmandade mesmo tem dado oportunidade para muitas mulheres, e no meu caso não foi diferente. Então eu tive essa oportunidade, né, de assumir a gestão de uma unidade ali de 100 leitos hoje, e eu acredito que isso faça o diferencial da instituição, inclusive. Então nós mulheres temos mais sensibilidade, né, um pouco mais de detalhe. Eu acredito que a gente consegue diferenciar da gestão masculina nesse sentido. A gente buscando, então, o detalhe, né, que eu acredito que faça toda a diferença dentro de uma administração de um hospital, né, que nós estamos trabalhando com vidas. Então, eu sou mãe de 2 adolescentes hoje, um menino de 17 e uma moça jovem de 19 anos, né? E quando eu iniciei na área da saúde, eu morava com os meus pais, eu dependia deles, eu sempre fui mãe solo, né? Então, quando eu iniciei na área da saúde, eu acredito que toda a minha trajetória dentro da área da saúde, ela me credenciou e eu consegui conquistar o que eu sempre quis, que era a minha independência. Então, sair da casa dos meus pais, assumir a responsabilidade financeira, principalmente dos meus filhos, sozinha. Então, eu acredito que essa foi a minha principal conquista. Eu consegui sair de lá, né? Não que morar com meus pais fosse ruim, muito pelo contrário, mas eu tinha muito esse desejo, né, de assumir 100% dessa responsabilidade, considerando que eram os meus filhos, né? Então, eu entendo que essa foi a minha principal conquista. Eu entendo que nós mulheres precisamos hoje incentivar outras mulheres a estar nesta posição, né?
Então, quando eu iniciei lá na área da saúde, como eu falei, eu iniciei como assistente administrativo. Mas eu sempre procurei olhar e pensar, onde que eu quero chegar? Né? Então, eu pensei, eu inclusive tinha como uma pessoa que era a minha, digamos assim, a minha referência, uma mulher que estava em um cargo de diretoria. E ela tinha uma posição firme, sabe? Eu achava muito interessante a posição dela. E aí eu olhava e pensava, um dia eu quero ser igual a ela. Então eu entendo hoje que as mulheres, nós precisamos nos posicionar, né? E entender qual o objetivo que a gente quer, onde a gente quer chegar. E traçar, trabalhar em cima desse objetivo, né? Estudar, se desenvolver, né? Para que a gente consiga se destacar. E aí chegue no objetivo principal, né? Que é ser vista e receber essa oportunidade. Quando eu iniciei na área da saúde, foi bem por acaso, né? Eu trabalhava no ramo de locação de veículos, inclusive. E eu estava na locadora fazendo um atendimento, quando alguém chegou e falou que tinha uma possibilidade de uma entrevista no hospital. Eu até falei, nossa, mas né, de onde que surgiu isso? Não sei, vai lá e tal. E eu fui. Foi interessante porque quando a gente vai fazer uma mudança, né, uma mudança de ciclo, alguma mudança na tua trajetória, você sempre tem como pesar os prós e os contras. E na época eu lembro que para mim era muito confortável, eu trabalhava num período da tarde, eu não trabalhava no período da manhã. De manhã eu conseguia, por exemplo, estar com meus filhos em casa, na casa dos meus pais. E lá, não, eu teria que trabalhar o dia inteiro. Eu via meus filhos só à noite. E aí eu pensei, eu vou abdicar de um tempo com eles, né? Porém, tinha uma contrapartida. No final de semana é quando as pessoas mais locam carro. Então, no final de semana eu trabalhava muito. E dentro do hospital, eu não estaria todos os dias ali, né? Sábado e domingo eu estaria com tempo mais disponível para os meus filhos. E daí eu fui. Quando eu resolvi tomar essa decisão, eu pensei, né, poxa, vou ficar mais tempo longe deles, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Eu dentro de hospital eu consigo traçar a minha carreira. Hoje eu estou dentro de uma locadora, eu vou ficar locando carro o resto da minha vida. E eu administradora, formada, enfim. Então, quando eu iniciei ali na saúde, eu vi essa oportunidade. Eu falei, não, eu vou. E fui. E aí eu fui sempre aceitando as oportunidades. Eu fui como eu falei, comecei como administrativo, depois me chamaram para ser assistente de diretoria, depois eu fui compradora, depois eu fui supervisora de uma área de SADT, então eu nunca neguei nenhuma das oportunidades que chegaram para mim. E algumas delas não tinham aumento de salário, reajuste, promoção, enfim. Era uma mudança de setor, porém era uma oportunidade de eu conhecer outra área, de conhecer por outro ângulo, digamos assim, né? E ver a posição daqueles que estavam ali naquele setor. E aí eu pensei, eu vou. E eu nunca neguei. E assim foi que eu consegui chegar onde eu cheguei, né? Que eu consegui chegar na unidade, ali na instituição como assistente e encerrar minha trajetória naquela instituição como diretora. Então, eu acredito que eu daria para mim, eu não sei se é um conselho, mas eu acho que assim, a escolha que eu fiz, na hora que você faz a escolha, você fica preocupado. Mas eu saí de uma função que era confortável, saí de um emprego que para mim me atendia pelo tempo que eu tinha disponível para o emprego, o tempo que eu tinha para os meus filhos, eu saí um pouco da minha zona de conforto. Porém, eu acredito que eu fiz a escolha certa, né? E aí eu penso então que nessas horas você precisa ouvir algumas pessoas, você fica com dúvida, você vai com o pai, vai com a mãe, e aí, o que você acha, né? Mas a decisão, ela é muito tua, né? É você quem vai passar por tudo isso. Por mais que teu pai te dê tua opinião, um colega de trabalho te dê opinião, mas é você e você. No dia a dia, quem vai passar pelas dificuldades, é você. Então, eu não sei se daria um conselho, ou daria, siga nesse caminho, porque ele vai dar certo, porque eu entendo que hoje a minha trajetória ela é uma trajetória de sucesso. É isso.